Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições bíblicas do 4º trimestre 2019. Revista para adultos. Haveremos de estudar com muito carinho o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Iniciaremos mais um trimestre, meus amados irmãos. Nesta oportunidade, estudaremos o livro de 1ª e 2ª Samuel. Estes nos revelam como a nação de Israel se formou e o modo que Deus usou pessoas para falar ao coração do seu povo. Ao longo deste trimestre, perceberemos que os 2 livros podem ser divididos em 3 grandes períodos ou personagens, a saber, Samuel, Saul e Davi. Cada uma dessas pessoas trazem lições espirituais, tanto positivas quanto negativas, que nos ajudam a refletir a respeito de nossa relação com o nosso Deus e com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São temas como a chamada profética, o período das tentações, a unção de Deus, a seriedade do pecado e suas consequências e como envelhecer bem, perpassarão o nosso estudo trimestral. Portanto, o nosso desejo é que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos edifique rica e poderosamente em o nome de Jesus. Lição de número 1. Conhecendo os 2 livros de Samuel. E vamos aprender, primeiro, Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que apontam para a transição da anarquia de Israel, dos tempos dos juízes para a monarquia. 2. Em Israel, idolatria e imoralidade eram os pecados dominantes do povo. 3. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. 4. Um momento de crise marcou o surgimento do profeta de Samuel em Israel. Lição de número 2. O nascimento de um líder profético em Israel. E vamos aprender que o lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto, sua família era piedosa. 2. No ambiente de oração e súplica de Ana, que revela a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. 3. Ana cumpriu seu voto, dedicando Samuel a Deus. Lição de número 3. A chamada profética de Samuel. E vamos aprender que, primeiro, profeta é o que fala em nome do Senhor. Com Samuel deu-se o início da prática de os profetas ungirem o rei. 2. Samuel cresceu, desenvolveu-se e aprendeu do ponto de vista do ministério profético
com ele. 3. O Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom de profecia, quanto pelo ministério profético. Lição de número 4. A degeneração da liderança sacerdotal. E vamos aprender, primeiro, os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhe deu. Trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências do peso por isso. 2. A sentença trava-se ou tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. 3. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Lição de número 5. A instituição da monarquia em Israel. E vamos aprender que, primeiro, o sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. 2. Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade soberana de Deus. 3. A escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu o novo sistema político em Israel. Lição de número 6. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E vamos aprender que a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. 2. A rebeldia de Saul era caracterizada pela sua desobediência à ordem divina. 3. Saul não sabia esperar. Assim, esta característica contribuiu para a sua rejeição. Lição de número 7. Davi é ungido rei. E aprendemos que, primeiro, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. 2. Davi não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. 3. Davi derrotou o gigante Golias sob a unção de Deus. Lição de número 8. O exílio de Davi. E aprendemos que a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. 2. Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava seus pais. 3. Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob as ordens de Saul. Lição de número 9. O reinado de Davi. E aprendemos que, primeiro, a constituição de Davi como rei se deu porque, primeiro,
ele preenchia as condições da realeza. Segundo, tinha liderança militar. Terceiro, estava pautado numa promessa de Deus. 2. A consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua aliança com todo o povo. 3. As realizações militares, as administrações de Davi e as mudanças no culto público demonstram a grandeza política do reinado davídico. Lição 10. O pecado do homem segundo o coração de Deus. E aprendemos que, primeiro, o homem segundo o coração de Deus era o escolhido, mas deu lugar ao diabo. 2. Davi criou um ambiente propício ao pecado e deu vazão aos meios que contribuem para a sua prática. 3. O adultério foi a causa do homicídio executado por Davi. Lição 11. As consequências do pecado de Davi. E aprendemos que, primeiro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é a violação da lei de Deus. 2. Diante de uma consequência morta do rei Davi, o profeta Natã mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. 3. O rei Davi sofreu consequências de seus pecados, tanto em sua vida familiar quanto em seu reinado. Lição 12. A rebelião de Absalão. E aprendemos que, primeiro, Absalão era um homem de aparência sem defeito, dotado de personalidade forte e sagacidade para roubar o coração do povo. 2. A revolta de Absalão escondia um espírito de grandeza, bajulação, falsa devoção a Deus e sagacidade. 3. A rebelião de Absalão contra o seu pai custou-lhe a vida. Lição 13. A velhice de Davi. E aprendemos que, primeiro, a perspectiva bíblica a respeito da velhice é positiva, pois a mostra como algo natural e dadivoso. 2. Na velhice, Davi presenciou mais uma revolta de um filho, a saber, Adonias. 3. Em sua velhice, Davi reconheceu a ação de Deus e diz palavras divinamente inspiradas por Deus.